noite. Que o Senhor Jesus entre na sua casa, no seu lar, com a graça e a paz e o amor de Deus esteja sendo derramado sobre você nesta noite. Nós aqui estamos para mais um culto de louvor ao nosso Deus e queremos que você esteja conosco, louvando e recebendo a palavra que Deus tem revelado para esta noite, para você, para a sua vida, para a sua família, para a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Enquanto mais pessoas vão se achegando, vamos cantar os louvores ao nosso Deus. Pai bondoso, nós entregamos mais esta noite, Senhor, pedimos a sua bênção, a sua graça, em nome de Jesus Cristo. Falando, pelo culto desta noite, pelas pessoas que o Senhor vai colocar, Senhor Deus. Que a tua mão alcance, Senhor, a cada um, como que o Senhor queira falar. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus Cristo, para a sua honra e glória. Enquanto isso, enquanto os irmãos vão aí entrando online conosco, nós vamos louvar ao Senhor neste culto. Amém. Da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e esperando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Toda a família, todo o povo do Senhor,
se reunindo, glória a Deus, para a glória do teu nome. Tempo, né? Aleluia, Senhor. Estamos vendo as procedências. Aleluia. Sendo maravilhoso. Hoje Deus vai nos falar sobre as 7 lições da águia. Ministrar-te-ei novo cântico, ó Senhor, adorarei a Ti em espírito e em verdade. Ministrar-te-ei novo cântico, ó Senhor, adorarei a Ti em espírito e em verdade. Qual águia que sobe, a Ti adorarei. Qual águia que sobe, assim será o meu louvor. Ministrar-te-ei novo cântico, ó Senhor, adorarei a Ti em espírito e em verdade. Ministrar-te-ei novo cântico, ó Senhor, adorarei a Ti em espírito e em verdade. Qual águia que sobe, a Ti adorarei. Qual águia que sobe, assim será o meu louvor. Aleluia. Aleluia, aleluia ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia ao Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias ao Teu nome santo, meu Deus. Agradecido seja o Teu maravilhoso nome. Glórias a Ti, Senhor. Nós engrandecemos o nome do Senhor. Aleluia. Até aqui foi decidido. Graças a Deus. Simples da palavra. Glórias a Ti. Louvado seja o nome do Senhor. O texto da palavra do Senhor desta noite está no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 27. Nós vamos então estar meditando com os irmãos. Temos aí a saudação de vários irmãos, né? Estamos aí, a Dani, Damasceno, saudando eu, a pastora, o irmão Osvaldo. Saudação do Dimas e Wanda também. A família toda aqui da Dani, a Cleusa Damasceno, a Arco-Íris, né? A papelaria lá, os irmãos, o João Damasceno Neto, Giovana Damasceno, Vanessa Lima, a Thais Santos, Adilson Júnior, Juninho, Cleusa Damasceno, que maravilha, né? Sônia Mara Monteiro de Moraes, lá do Mato Grosso, mandando a saudação para o senhor também. Para o Senhor, Deus abençoe. Aí, glória a Deus. Maravilha, né? Fazendo a nossa introdução hoje. Da palavra nessa noite. Amém. Fazendo a introdução hoje de maneira mais familiar. Tendo que estar fora do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. E o texto da palavra do Senhor vem para isso, vem para nos alimentarmos. Amém. Nós vamos nos alimentarmos da palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 27. Ele nos diz: Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado
e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Graças a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Nesse momento em que será ministrada, entregue, liberada a tua palavra, que o Senhor esteja abençoando a vida de todos os irmãos que estão ligados aqui, conectados ao vivo, nesta live, neste culto, e também abençoando aqueles que depois vão certamente receber a mensagem da palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. E temos aí também a saudação da irmã Graça Beth, que também está saudando o Senhor, meu Pai, irmão Osvaldo. Deus abençoe, viu? Pai do Senhor Jesus. Agradeço. Amém. O Senhor está popular aí, tá vendo? Ó? Todo mundo lá. Está mais popular que eu aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Esse meu Pai está aí. Nós estamos felizes de estar participando do culto, louvando ao Senhor. Graças a Deus. Esse é o momento da família da fé, da forma que nós podemos, estamos ligados no Espírito Santo, estamos aí, né? A nossa saudação, agradecemos a todos os irmãos, o carinho aí com meu Pai, conosco, com toda a irmandade, né, que se faz presente, e também depois aqueles que vão fazer parte. Muito bem. O texto, ele começa dizendo, o povo de Israel estava desanimado. E ele então estava dizendo que parecia que Deus não via mais nada, não se interessava mais pelo povo. Então Deus manda o profeta Isaías dar um recado para eles. E nesse recado ele fala, os jovens cansam, os moços, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Então Deus, ele então fala para Isaías, a maneira dele mostrar como pode mudar a vida de um povo, a vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, ele então mostrou algo palpável, que os hebreus conheciam muito bem, e que seria uma referência para eles, a vida da águia. Então ele mostrando pela águia, ele diz que aqueles que esperam no Senhor, que nunca desanimam, eles renovarão as suas forças, eles subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então Deus mostra para o povo através da águia, e é isso que a gente precisa compreender, as 7 lições da águia, e isso vai nos fazer aprender e entender a riqueza desse texto, que é um dos versículos mais conhecidos de Isaías, e que a gente muito vê nas redes sociais. Mas hoje nós vamos entender na profundidade da Escritura Sagrada. A primeira coisa que nós temos que dizer é que tem mais ou menos umas 33 referências à águia na Bíblia. Então existe assim, ela tem uma importância muito grande, aquilo que acontece com ela, que faz com que os autores da Bíblia, são diversos autores, a gente vê nos profetas, a gente vê em Moisés, nós vemos em Provérbios, nós vemos no Apocalipse, então a gente vê realmente que a águia, essa ave de rapina, ela é admirável. Ela é admirável com o seu jeito majestoso, um comportamento altivo. Ela nos traz muitos significados importantes. E esses ensinamentos, essas lições, eu quero compartilhar com todos vocês. Amém? Primeiro, as garras da águia são tão fortes que um aperto pode quebrar o braço de um homem. Pode perfurar o crânio humano. E é um dos poucos animais que enxergam mais e melhor do que o homem. Então, ela tem uma visão privilegiada. No Egito Antigo, a águia era símbolo da eternidade. A sua imagem aparecia em emblema real, usado pelos faraós como símbolo de poder. Então a gente vê que a águia sempre foi muito respeitada por tudo aquilo que se conhece dela. No cristianismo, a águia é símbolo celestial, de comunicação com o divino, citado em várias passagens bíblicas, como eu falei. O deus grego, Zeus, é simbolizado por uma águia,
na cultura celta, é símbolo de renascimento e renovação. A gente vê que os povos, de uma maneira geral, traz um significado muito importante para a águia, devido às lições que ela nos ensina. Na Roma Antiga, a águia era símbolo utilizado pelo general Júlio César. Na Alemanha monárquica, a águia foi utilizada como símbolo de muitos príncipes e o principal símbolo da reunificação alemã no século XX. Hoje em dia, no mundo dos negócios e empreendimentos, usa-se muito a seguinte expressão: visão de águia, representando pessoas visionárias e que enxergam além e conseguem avançar, superar limites e chegar ao topo. Então a gente vê que por tudo isso, por essa introdução, como que a águia é respeitada, como que ela traz um significado muito importante. Então vamos lá. A primeira lição que a águia nos traz: ter confiança. Em Jó, capítulo 9, versículos 25 e 26, ele diz: e os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e não viram bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança a comida. Confiança que ela tem de ir saber que vai pegar a sua caça. A águia, ela é independente, ela é confiante. Ela não tem medo de voar sozinha, de encarar grandes alturas e as mudanças que acontecem. A lição da águia nos ensina a ter confiança. Não tenha medo de encarar desafios e situações ruins em que você esteja em desvantagem. Eu creio que esse tempo de pandemia é um tempo desse. Muitos estão enfrentando bastante situação difícil, uma situação complicada, especialmente dependendo da área de trabalho, porque para alguns ramos profissionais, como material de construção, alguns ramos, não houve assim uma mudança significativa, mas existem muitas profissões que estão sendo abaladas. E aí está a diferença quando você começa a aprender a lição da águia, a ter confiança. Mantenha distância de pessoas que só sabem falar mal dos outros. Essa confiança, ela vem de você poder estar conectado com as coisas de Deus. Gente que reclama de tudo, de todos, sem perceber, empurra você para baixo. Então a águia, ela nos traz uma lição de confiança, porque ela aprendeu que em muitos momentos é melhor você estar sozinho do que mal acompanhado. Não perca tempo com gente que não agrega nada de bom em sua vida. Não é questão de pregar o evangelho. Pregar a gente prega para todo mundo. Mas nesse momento nós precisamos estar fortalecidos e nos fortalecendo com pessoas que têm um compromisso com Deus. Com pessoas que ouvem a palavra de Deus. Com pessoas que têm o desejo no coração de receber a mensagem de Deus. Então, a águia, ela tem confiança. E assim nós devemos ter confiança em Deus. Que essa situação na sua vida, Ele te preparou para você voar sem medo e vencer. Então nós temos que crer nisso. Então eu creio que, como que a gente resume essa mensagem? Diga aí comigo na sua casa: ter confiança em Deus. Ter confiança em Deus. Ter confiança em Deus. Você tem que ter confiança em Deus. Não é a situação, mas aprende a primeira lição da águia. Ela tem confiança. E essa confiança não é abalada pela circunstância em que ela se encontra. Graças a Deus. A segunda lição que a águia nos ensina é ter visão. Aqui no nosso caso é ter visão de fé. Em Provérbios 23, versículos 4 e 5 diz: não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixará os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como águia. As águias usam a sua visão aguçada para encontrar a sua presa. Sua visão é de 300 graus, quase o dobro da visão humana. E ela tem o seu objetivo. Concentre-se nos seus objetivos, não nas suas dificuldades. O que você está buscando em Deus, e aí é necessário realmente o foco da oração. Concentre-se naquilo que você pretende, não nas adversidades. Você olha para a pandemia, olha para o desemprego, olha para as pessoas com medo, olha para as pessoas perdendo a fé, olha para as pessoas que reclamam, olha para as pessoas que falam mal. Meu Deus, isso não é a atitude de um cristão nesse tempo. Concentre-se nos seus objetivos.
que é, acima de tudo, estar debaixo da vontade de Deus. Graças a Ao invés de gastar a vida buscando riquezas, deve-se buscar a sabedoria de Deus para a glória dele, pois ele vai te abençoar com a prosperidade segundo a vontade que ele deu. E ele deu e tem para você. Então, nessa lição de ter visão de fé, de confiar, eu creio que 3 coisas é importante nós colocarmos aqui. Primeiro, presta atenção no que você vai ouvir. Grava bem. Esse é um recado de Deus. O que Deus tem preparado para você, Deus vai mandar acreditar na sua conta. O que Deus tem preparado para você, Deus vai mandar acreditar na tua conta. O que Deus tem preparado para você, Deus vai mandar entregar no teu endereço. O que Deus tem preparado para você, Deus vai fazer cruzar o seu caminho. Então não é na raça, não é ouvindo aquilo que não edifica, mas é confiando em Deus. Graças a Deus, a Deus. Oh, Senhor. Grava isso no teu coração. Graças a Deus. A visão da fé. Assim como a águia tem uma visão privilegiada, nós precisamos ter uma visão de fé privilegiada. A gente não olha a crise, a gente não olha a circunstância, a gente não olha as dificuldades. Você olha para as dificuldades da sua família, olha para as dificuldades em que você está, as coisas todas enroladas, toda amarrada, e aí você desanima e acha que não tem jeito. A visão da águia é olhar para o céu, é olhar para Deus. O que Deus quer de você é que você seja fiel. Amém. Você continue trabalhando para Ele e confia nele. Graças a Deus. Porque esses 3 recados, depois você pode ouvi-lo de novo. Deus mandou te entregar. Amém. Graças a Deus. A terceira lição, essa foi só a segunda. A terceira lição que nós aprendemos: ter sempre alimento fresco. Comer sempre alimento fresco. Em Provérbios 30:17, os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Fresquinho. As águias somente comem comida fresca. Elas não comem carniça, elas não comem coisa podre. Tem cristão, e muito mais agora no isolamento da pandemia, que passa o tempo ouvindo e se satisfaz com mensagens de WhatsApp por aí. Um manda para cá, outro manda para lá. Ele escolhe o que ouvir, aquilo que agrada os seus ouvidos. Isto não é alimento. Porque quando nós buscamos ouvir aquilo que nós gostamos, nós estamos apenas atendendo desejos. Nós estamos nos satisfazendo daquilo que agrada o nosso senso, a nossa carne, mas não recebendo a palavra de Deus. Verdade. É como se o paciente fosse no médico e ele que escolhesse o remédio que ele mais gosta. Não, doutor, eu quero tomar isso. A sua alma e o seu espírito precisam de alimento fresco. E isso Deus tem dado a cada culto. Nós não podemos trocar. Você pode ouvir muitas coisas, mas a mensagem entregue, como está sendo entregue nesta noite, isso aqui é alimento fresco. É alimento que renova, que restaura. Bom proveito. Graças Em que Deus mostra as coisas, cobra a correção e mostra o lado da promessa. Mas Ele nos disciplina, porque toda mensagem que não tem correção de Deus é como se a gente fosse perfeito. Então nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos precisando ouvir a mensagem de Deus. Os horários reservados para nos alimentar. O que você faz na hora do almoço? O que você faz na hora da janta? Pois é, espiritualmente também. Nós temos que aprender a colocar tempo para ouvir e receber a mensagem de Deus. Amém. Hoje o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele permite que muitas outras pessoas estejam comendo esse alimento fresco através da internet. Ela tem sido uma bênção e esse ano Deus me ensinou a utilizá-la para abençoar outras vidas, e eu fico feliz de ver muitas pessoas testemunhando quantos estão sendo edificadas. E isso aumenta a nossa responsabilidade. As pessoas
Se você não pode, claro, por motivo de força maior, deveria, no mínimo, ter a honestidade com você mesmo, de não comer qualquer coisa, antes de se alimentar da palavra de Deus liberada. Nós liberamos sábado e domingo, acredito que a maioria das igrejas liberam. Nós precisamos ouvir sempre alimento fresco. A palavra que vem para renovar e restaurar e corrigir. A gente não pode substituir a mensagem por salgadinho. Não fique parado aí, contemplando o que você já conquistou, seus êxitos, ou lamentando os fracassos seus, a falta de cliente na sua empresa. Ouça o que Deus está falando e comece a agir. Esse tempo de crise, Deus nunca deixou de nos dar direção. E eu me lembro que quando começou a pandemia, nem eu sabia o que fazer, nem eu tinha visão do que Deus queria. E, no entanto, Ele foi me mostrando. E a cada momento eu começo a olhar as mensagens, porque eu estou gravando, além de imprimi-las e encadernar, né? A Dani que tem encadernado para mim, caderno, estou guardando todas essas mensagens, elas estão postadas, e eu tenho ordem, comecei a ver Deus mostrando a cada um, e assim Ele foi mostrando a cada pastor, a cada igreja, a cada congregação dele, no mundo inteiro. Deus foi dando a direção, porque o Espírito Santo não deixa-nos enganados. Por isso que Jesus disse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e Ele tem falado às suas igrejas, espalhadas pelo mundo. Então nós não temos desculpa. Quarta lição: não ter medo das tempestades. Provérbios 30, 18 e 19 diz assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Mas aqui o que nos interessa é esse, é o caminho da águia no céu. Amém. Lá nas nuvens. As águias não têm medo das tempestades, trovões, relâmpagos e raios. A águia enfrenta a tempestade para chegar aonde almeja. Graças a Deus. Aprenda a enfrentar as tempestades da vida, da sua vida, para você poder melhorar e alcançar os seus objetivos. E em tempo de isolamento social, de pandemia da Covid-19, o coronavírus, tem gente que a única coisa que mudou ou é que não se congrega mais e não ouve mais a palavra de Deus. Vai ao supermercado, vai à caminhada, vai à farmácia, vai trabalhar, vai nas festinhas, vai comprar nas lojas, mas não pode nem ao menos assistir um culto. No horário do culto está fazendo outra coisa, nem um culto no drive-thru, né? Não aprendeu a lutar, a enfrentar as tempestades. A pandemia da Covid-19 é a maior tempestade que nós temos tido nesses últimos anos. Muitos estão saindo corajosos, cheios de fé, orando mais, cheios do Espírito Santo, estão se alimentando, procurando as coisas de Deus. Mas muitos estão cada vez mais fracos na fé, com medo, e sua confiança em Deus fraca, estão se acovardando cada vez mais. É essa a diferença que vai fazer. E como nós temos falado tanto de anticristo, não se preparam. Como alguns pastores dizem para mim, olha, tem que preparar o povo para enfrentar a grande tribulação. De fato, muitas pessoas precisam disso. E nós estamos preparando. Essa noite mesmo fui terminar quase 2 horas da manhã, nós estamos terminando uma mensagem sobre o livro do Apocalipse, com bastante ilustração, para ensinar e mostrar a vontade de Deus revelada no livro do Apocalipse, com bastante ilustração para que seja bem fácil de gravar, para preparar o povo pelas coisas que vão vir. Eu tenho certeza que vai ser a forma com que está sendo preparada, você não vai encontrar na internet por enquanto. Eu pelo menos não achei nada similar, justamente porque a gente está preparando para trazer a mensagem dos últimos dias, a mensagem que o povo precisa, não só o povo cristão, todos precisam ouvir, através do Apocalipse. Tanto que não vai dar para apresentar num dia só, porque ela ficou grande. A gente tem que aprender a tirar lição de todas as coisas. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Quinta lição. As águias fêmeas testam a fidelidade das águias machas. Em Êxodo 19:4, na Bíblia Viva diz:
Vocês viram o que fiz aos egípcios? E como trouxe vocês a mim como que sobre asas de águias. Deus fala, né, que enquanto o povo de Israel era fiel, Deus acabava acumulando esse povo de bênção. Graças a Deus. As águias fêmeas, elas sempre testam a fidelidade das águias machos para formar uma família. Para construir algo precisa de ver fidelidade. De fidelidade nós lemos o texto de Provérbios. Provérbios 28:20 diz: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Na nossa tradução diz: o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. A Bíblia Viva traduz: o homem sincero e fiel receberá muitas bênçãos de Deus, mas quem procura enriquecer com desonestidade será castigado com toda certeza. O que a gente tem que aprender? Procure ter tempo com pessoas fiéis a Deus, que te incentivem e te motivem a ser fiel, e você também motivar as pessoas a serem fiéis. Procure se cercar de pessoas honestas, tementes a Deus, gente de geração da palavra, de geração de oração, para que você se impulsione. Você deve entender que esse é um tempo de nós procurarmos nos associar à fidelidade a todos aqueles que querem permanecer fiéis às coisas do Senhor. Porque está havendo uma divisão espiritual entre aqueles que realmente são fiéis a Deus e aqueles que não são. Verdade. Ao menos uma vez, eu creio que uma das coisas importantes é ouvirmos o conselho de um pastor, um homem de Deus. Assim como você está ouvindo uma mensagem agora. É sempre importante nesse tempo, porque as pessoas, eu tenho visto na internet, o ódio que se lançou sobre a vida e o ministério de pastores. De pessoas que têm desrespeitado os pastores, que têm tratado os pastores, até porque em todo lugar tem gente boa e gente má. Tem gente que faz as coisas de Deus e tem gente que não faz. Mas nós não podemos generalizar, porque existe muito homem de Deus, muita mulher de Deus, que está aí sofrendo pela causa de Deus, e são pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria, que podem abençoar a tua vida. Lembre-se, nós precisamos aprender a ouvir, e muitas vezes eu me lembro, quando ouvi o meu pastor, o pastor Arthur, que Deus já recepcionou na sua glória, muitas vezes, às vezes ele me corrigia, me dava um puxão de orelha, mas era muito importante, aquelas palavras, aquilo ajudou na minha edificação, no meu amadurecimento, e eu creio que todos nós precisamos, vez ou outra, ouvir esta palavra, esse conselho, esta orientação. Hoje em dia, temos aí o WhatsApp, em vez de tanta bobagem, a gente pode receber até uma palavra abençoada, uma palavra amiga de um pastor, do seu pastor, né? Se você está se congregando, se não, eu creio que isso vai edificar muito a tua vida. Graças a Deus. Lembre-se da pandemia do coronavírus, é um teste de fidelidade. É um teste de fidelidade a Deus. Amém. Eu posso perguntar para você, como você está se saindo nesse tempo? Você continua sendo fiel a Deus nas mesmas coisas que você era? Ou existem coisas que você já não está mais fazendo em relação a quando começou a pandemia? Lembre-se, Mateus 25:21. Todo cristão de verdade, sincero, honesto consigo mesmo, precisa gravar esta palavra que eu vou deixar agora. Todos nós desejamos e devemos ter como objetivo um dia, após o arrebatamento da igreja, quando Jesus for galardoar os seus filhos, você ouvir assim, ó: e o seu Senhor lhe disse, o seu Senhor Jesus, bem está, servo bom e fiel, serva boa e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Esta palavra, esta lição de fidelidade da águia para todos os filhos de Deus. Graças a A Deus. sexta e penúltima lição: aprenda a crescer da forma correta. Em Jeremias 49:16, observe que textos todos trazem sempre fundamentos da águia. Você foi enganado pela sua antiga fama e pelo seu orgulho. Você mora nas montanhas de Petra, em cidades construídas nos rochedos, mas isto de nada vai adiantar. Você pode ir morar no alto dos montes, como fazem as águias, mas eu farei cair de lá, diz o Senhor. As águias ensinam os filhotes a voar
empurrando-os do ninho, do alto das montanhas. Filhotinho está lá em cima. Quando ela vê que chegou a hora dele aprender, sabe o que ela faz? Ela empurra o filhote. Depois de muitas vezes ensinar o que ele tem que fazer, e ele vai ter que aprender. Os filhotes das águias, desde cedo, aprendem a crescer da forma correta, enfrentando os seus desafios. Amém. Para crescer e evoluir espiritualmente, e como pessoa madura, você terá que sair da zona de conforto, aquela em que você tem uma resposta, uma desculpa para não fazer nada. Tem pessoas que preferem estar no meio social, aonde ele não tem nenhuma cobrança, ele não tem nenhuma palavra que venha corrigi-lo, mas só palavras de emoções, palavras de elogios, palavras que o incentivem, nenhuma correção. Existem duas formas de você aprender isto: a MC e a ME. A MC é o modo certo, a ME é o modo errado. Você escolhe qual delas. O modo correto implica em que terá que ouvir. Terá que ouvir a disciplina, a correção, a mensagem que vem para te puxar a orelha, para a correção. Essa correção ela vai trazer bênção. Mesmo que no início pareça difícil, e muitas vezes, às vezes a gente precisa receber essa correção, essa orientação, esse conselho do pastor. Provérbios 19:20 diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábios nos teus dias por vir. Então ele diz: ouve o conselho, recebe a instrução, para que você seja sábio nos dias que virão. Amém. Provérbios 12:15 diz: o tolo sempre acha a sua opinião é a única certa, mas o sábio ouve os conselhos com atenção. Então essa é a diferença. E a última lição que nós aprendemos, que é o texto base. Ele fala: renovarão as forças. Tem que se renovar como a águia. O Salmo 103:5 diz: que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Novamente ele fala da renovação. Vocês vejam outro texto falando da renovação da águia. Alguns ornitólogos não aceitam muito essas explicações, dizem que ainda não foi totalmente provado isso. Mas, enfim, tem sido milenarmente conhecido essa capacidade de renovação da águia ao longo dos séculos. Eu citei para vocês aí desde o Antigo Egito, os gregos, né, o Império Romano, quer dizer, é muito antigo esse fato. A águia, ela é a única ave que chega a viver 70 anos. Mas para viver 70 anos, quando chega aos 40 anos, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão, pois ela enfrenta a decrepitude do seu corpo, que é o que acontece com a gente quando vai ficando velho. Começa a doer tudo e as coisas começam a travar. Ao completar 40 anos de idade, as garras da águia ficam flexíveis e não mais conseguem segurar as presas, das quais ela se alimenta para sobreviver. Já não tem mais não é mais aquelas garras que quebram o braço de um homem ou fura o crânio. O bico alongado e pontiagudo, ele se curva, apontando contra o próprio peito. As asas, então, envelhecidas, ficam pesadas em função da grossura das penas. Já se passaram 40 anos, desde que a jovem águia, lembra que eu falei como a mãe ensina? Desde que ela deu seu primeiro voo, já se passaram 40 anos. Mas agora voar se tornou uma tarefa muito difícil. Então a águia só tem duas alternativas: deixar-se morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. As águias frágeis, desprovidas de coragem, sucumbem ao envelhecimento e morrem. As águias mais corajosas, valentes, audaciosas, tomam uma decisão radical. Se refugiam no alto de uma montanha, iniciam um processo de automutilação. A nossa águia, ela decidiu enfrentar o desafio.
Ela então vai e voa para o alto de uma montanha e recolhe-se no seu ninho, próximo a um paredão, um local seguro de outros predadores, onde não vai precisar voar, porque ela vai ficar mais frágil ainda. Aí, ela começa a bater o bico na rocha, até conseguir arrancá-lo, suportando toda a dor que isso proporciona. Depois, com muita paciência, a nossa águia ela espera nascer um novo bico, com o qual vai arrancar as velhas unhas, suportando novamente esse novo ciclo de dor. Ela vai batendo o bico, batendo até cair o bico. E já está do jeito que está, ainda que doa, né? Já está velho mesmo. Depois com o bico novo, aí agora já está com aquele bicão tradicional, ela começa a arrancar as suas garras. Vocês imaginam arrancar uma unha? Ela arranca todas. Então, depois que as garras estão de novo prontas, então agora é a hora dela arrancar as penas. E 5 meses depois, com bico, garras e penas renovadas, a nossa águia está pronta e já pode sair para o voo de renovação e viver por mais 30 anos. Então, toda gloriosa, agora renovada, ela então alça voo e vai atrás de comida, porque deve estar com a fome danada, e vai viver mais 30 anos. Muitas pessoas vivem constantemente lamentando o passado, vidas de ressentimentos, mágoas, medo, falta de coragem, coisas erradas que lhe deram. Tem gente que vive remoendo o passado. Aliás, parece que está vivendo mais o passado do que o presente. Meu irmão, está na hora de você, minha irmã, de renovar. Amém. Pessoas cristãs, matéria que eu estava lendo agora, a manchete no jornal do Globo, falando do aumento da depressão nesse tempo de isolamento. Veja bem, nós não temos escolha. Ou nós permitimos que o Espírito Santo faça realmente uma renovação das nossas vidas, ou a maioria vai estar sucumbindo. Esse ritual de renovação que eu citei da águia, ela toma uma decisão que ela sabe que vai doer, mas ela sabe o final de tudo. E se você quer que realmente isso aconteça com você, é isso que acontece muitas vezes. Uma pessoa não vai procurar o conselho do seu pastor, ela não vai procurar uma oração, uma orientação, porque não quer que toque nas coisas erradas que fez. Você precisa realmente corrigir isso. Tem que se libertar dessa coisa. Cristãos com vazio existencial, crise existencial, uma depressão que não sai, só piora. Coisas do passado que volta e meia, fracassos, decepções, tragédias, traumas, há tanta coisa escravizando a vida das pessoas, porque as pessoas rejeitam as coisas de Deus, quando o assunto tem que arrancar. Bicos, são os seus lábios, a sua boca, só reclama, só lamenta, só olha o passado, uma boca incapaz, não só de orar e buscar uma sabedoria de Deus para a correção da sua vida. Tem que arrancar esse bico. Amém. Tira o bico do passado, deixa nascer um bico novo, uma boca que possa realmente estar na presença de Deus e ver com fé que Deus tem coisas novas para você. Tira as unhas, são seus pés, é o caminhar. Muitos se dizem cristãos, mas fazem tudo o contrário do que a palavra de Deus ensina. Aí reclama que nada acontece. Tem pessoas que são cristãs só de boca, mas não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, vivem como ímpios, como mundanos. E vem com aquela frase triste, muito bem elaborada por Belial: não tem nada a ver, depende aonde. Nós vamos falar desse lugar brevemente. Penas que fazem voar ao coração, é o espírito. Muitas pessoas estão com as suas almas feridas e decepcionadas, e deixam o seu coração escravo do passado, de medos, e vivem fugindo. Tem gente que vive fugindo, foge daqui, foge para lá, foge para lá, foge para lá.
não enfrenta os problemas, não pode ir naquela casa porque traz lembrança, não vai naquela igreja porque tem, eu não posso entrar naquela igreja que lá eu tenho uma triste recordação, tá? Liberta-se! É hora de libertação! Deus nos chamou para a vida! Nós temos que enfrentar as tempestades das nossas vidas! Nós não podemos ser escravos! Você tem que ir lá, é lá que você tem que ir, é lá que você tem que mostrar que Deus, você crê num Deus vivo, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que liberta! Nós não estamos brincando com o Evangelho. O Evangelho tem poder. O poder de transformação, de mudança. É naquela casa que você vai. É naquela igreja que você vai. É naquele salão que você vai. Não há lugar que te espante e que você tenha medo. Você tem que ser livre, liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O povo de Deus não pode ser escravo. Eu não posso mais estar nessa igreja, pastor, porque aqui me traz tristes recordações. Liberte-se! Liberte-se! Quebra essa ruindade. O Evangelho de Jesus Cristo é poder! É poder! É poder! Chega de ser crente frouxo, crente banana! É hora de nós sermos transformados! Um povo ungido, um povo cheio de poder, cheio do Espírito Santo! É isso que nós temos que ser! E diz o Senhor, para encerrar, você prefere a libertação? Vai morrer como muita gente que hoje está desviada, não tem forças para voltar, está tão fraco que você saúda assim, a paz do Senhor. A pessoa olha para você assim com o olho regalado e não tem força para dizer a paz do Senhor, porque é escrava, é escravo. Você tem uma decisão a tomar. Graças a Deus. Como a águia. Ou você permite que Deus renove a sua vida, ou você vai morrer espiritualmente, dia a dia, e vai se tornar um religioso. Sabe o que a religião faz? João de Deus é médium espírita. A Flor de Lis, pastora evangélica. Padre Robson, sacerdote católico. Todos nós podemos ter a nossa religião. Eu não critico e eu não julgo porque não sou digno disso. Eu dou exemplos de que apenas ter uma religião não muda a vida de ninguém. Verdade. Nós precisamos de mudança. E mudança precisa do poder de Deus. Amém. Nós temos aqui ser renovados pelo Espírito Santo. E para isso precisamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser Senhor. Jesus Cristo tem que ser Senhor. Jesus Cristo tem que ser Senhor absoluto, único das nossas vidas. Qualquer pessoa, eu posso estar no meio deles. Mas se Jesus Cristo não for o meu Senhor, e Ele não mudar a minha vida, de nada vale. Eu apenas terei religião. Não sou contra religião nenhuma, mas eu digo que sem Jesus Cristo não existe vida, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a vida, Ele tem a vida, e você tem vida quando tem Jesus como seu Senhor. Amém? Graças a Deus. Amém. Esta é a palavra do Senhor, liberada para todos. Graças a Deus. Que você seja um profeta, uma profetisa de Deus. Mande essa mensagem para outras vidas, outras pessoas que precisam ver-se renovadas no seu espírito, serem libertas, saírem de uma vez por todas dessa escravidão que tem sido essa religião que ela criou dentro de si. Eu não me refiro ao prédio, a religião que dentro do coração das pessoas, a religiosidade que nos impede de uma vida nova. Graças Amém? a Deus. Amém. Vou deixar então meu pai dar a saudação, como ele sempre faz aí. O grito de guerra. Eu podia deixar a palavra assim para os Vai, irmãos? sendo rápido para ali. Manda bala. Irmão, nessa noite eu quero agradecer o meu Pai poderoso por tudo até aqui, o que Ele fez na minha vida, irmãos. Amém. Irmão, eu não tive quadro de lousa. O meu serviço, a minha profissão foi trabalhar. Amém. Mas graças a Deus, todo dia eu pego na minha Bíblia e se uma pessoa na rua perguntar para mim alguma coisa, eu sou capaz de falar com ele. Amém. Da palavra de Deus. Por quê? Eu quero que o anjo está sempre ao meu lado, se aproveitando daquilo que eu tenho coragem de ser um seguidor de Deus. Amém. Né? Amém. Então vamos lá. Grito de guerra. E se Deus é por nós, irmão, Quem será contra nós? existe. Não existe Graças a ninguém. Deus, né? Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Agradeço, Senhor Jesus.
Então, eu vou dar a bênção final e depois eu dou a saudação aí. Vamos ver quem está online aí. Eu vou dar a saudação hoje, nome por nome. A graça do Senhor Jesus Cristo. Eu recebo. E o amor de Deus. Eu recebo. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Eu recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Eu recebo. E tenha misericórdia de ti. Eu recebo. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto. Eu recebo. E te dê a paz. Eu recebo. Eu também recebo. Graças a Deus. Eu agradeço a todos vocês. Que Deus esteja abençoando a todos vocês. Amém. Graças a Deus. Eu quero aqui agradecer a todos os que estavam online conosco, né? A Dani Damasceno, o Dimas Avanda, Cleusa, pessoal do Arco-Íris, João Damasceno, Neto, Giovana, Vanessa, Thay, o Adilson Júnior, a Cleusa, Amém. a Sônia Mara Monteiro, lá do Mato Grosso, nossa irmãzinha querida, a Graça Bete, deixa eu ver aqui se tem mais, a Elaine Vieira, a Lucier Vitor, a Claudinéia de Lima Garcia, tá aí, a Elisandra da Costa, Graças a a Deus. Ritana Aparecida Puri, Deus abençoe você, muito obrigado. Quantos anos não te vejo? Agora está aí, a internet nos facilita isso. Muito obrigado por todos vocês. Que vocês possam estar levando sim a palavra também para outras pessoas, né? Em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço. Amanhã, então, às 19h20, teremos o culto lá, direto da nossa congregação, onde a nossa igreja estará reunida. A pregação virá de lá, uma mensagem também bem forte, muito importante. Graças E que a Deus. poucas vezes, eu pelo menos eu andei procurando na internet, achei pouca coisa sobre isso, sobre o tema que nós vamos falar amanhã. Nós vamos falar sobre a eficácia do jejum coletivo. E Amém. quero que Deus esteja abençoando a sua vida, muito obrigado. Às 11 horas, minha vontade é de louvar o Senhor com os 3 hinos. Eu gosto de um momento de relaxamento, louvar ao Senhor. Se alguém puder estar online, será uma bênção. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Até amanhã. E como eu costumo abençoar à noite, né? Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmo 4, versículo 8, para dormirmos com a palavra do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus.